Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Santo Evangelho que nós ouvimos, 3 pontos nos ajudam em nossa reflexão. Primeiramente, Jesus que chama a si os que ele quis, pois da superabundância de vida interior que brota o apostolado, que brota a evangelização. E por fim, a caridade como manifestação da amizade e intimidade com o Senhor. Assim diz o texto: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Primeiramente, Jesus que sobe ao monte. O monte é sempre o sinal da oração, da comunhão com Deus, que primeiramente manifesta que saímos do cotidiano, da correria, da vida comum, para um lugar alto, para a amizade, para a intimidade com Deus, para a oração. Também nos recorda Moisés, que subiu ao monte e ali recebeu de Deus as tábuas da lei e formou o povo de Deus, formou Israel. Também nós recordamos por diversas ocasiões tantos sacrifícios que foram realizados no monte, a começar por Isaac e tantos outros. Ou seja, o monte, biblicamente, é por excelência o lugar da oração. Por isso Jesus sobe sempre ao monte para rezar. Na intimidade da oração de Jesus com o Pai é que ele chama os seus apóstolos. Ou seja, ele chamou a si os que ele quis. Depois no Evangelho de João ele diz: aqueles que me deste, porque ele reconhece que foi o Pai que lhe confiou os apóstolos, que escolheu na intimidade da oração esses para se tornarem continuadores da sua missão. Portanto, todo apóstolo nasce da intimidade da oração de Jesus com o Pai. Ou seja, é uma escolha da Trindade Santa, é uma vocação que nasce de Deus. E depois Jesus insiste conosco: pedi, pois, ao dono da messe, para que envie operários para a sua messe. Ou seja, é Jesus que também exorta-nos a continuarmos pedindo operários para a sua messe. Peçamos a quem? Peçamos ao Pai, para que Ele envie operários. Por isso que nós possamos observar esse texto e perceber: todos os apóstolos foram chamados a partir da oração, a partir da intimidade com Deus. Que nós possamos também crescer na intimidade, na oração com Deus. Se nós queremos ser eficazes em nossa ação, primeiramente tenhamos uma vida espiritual robusta, daquela intimidade com o Senhor. Todos os dias nós rezarmos, nem um dia sequer sem oração. Por isso o Senhor insiste: e foram até ele e os designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e com autoridade para expulsar os demônios. 2 coisas que parecem até mesmo opostas: chama para ficar com ele e depois para enviá-los para longe. Mas é sempre a mesma face de uma única missão. Precisamos estar com Cristo, aprender dele. Inicialmente era uma comunhão exterior, ou seja, conviver com o Senhor, anunciar o Evangelho, andar pelas estradas empoeiradas da Palestina, trabalho exaustivo de cidade em cidade. Depois passa-se mais profundamente a comunhão interior. Onde quer que nós estejamos, o nosso coração deve estar ligado ao coração de Cristo. Nós temos essa comunhão com o Senhor, comunhão interior. Onde quer que nós estejamos, nós estamos ligados ao Senhor. Mas quanto mais unidos ao Senhor nós estivermos, maiores condições nós temos de levar o seu Evangelho
a todos os lugares, pois é precisamente para isso que nós somos enviados, para ir a outros lugares. E a partir dessa comunhão com Deus, é possível sim a expulsão dos demônios. E aqui tem a diferença do discípulo, do apóstolo que é autêntico, daquele que não é autêntico. Se autenticamente nós temos uma intimidade, uma oração com Deus, significa que nós conseguimos criar um ambiente de paz, de fraternidade, nós conseguimos criar a unidade na igreja. Ou seja, os nossos trabalhos são sempre concordes com os trabalhos de Cristo. Mas se nós somos aqueles que não rezam, que não são capazes de ter a intimidade com o Senhor necessária, nós vamos tentando trazer certos demônios, a divisão, os ciúmes, a comparação, a inveja. É claramente fácil distinguir onde reina o Espírito de Deus, onde não reina o Espírito de Deus. Se você é aquele que está sempre se comparando, mas o fulano serve mais do que eu. O fulano é mais querido pelo Padre do que eu. Quando você fica triste com o bem que o outro realiza, nossa, parece que o outro faz tudo tão perfeito, toda vez eu erro. Se você vai se entristecendo pelo bem da outra pessoa, ou seja, há demônios que está criando divisões, que está ali reinando em seu coração. Quando você começa a se comparar demais com o outro, quando você começa a dividir com fofocas, com intrigas, com conversinhas, eu não quero falar não, mas observa o fulano. Pai, eu estou falando, mas o senhor sabe, né? Eu jamais seria capaz de falar mal do outro. Eu só estou manifestando assim a minha opinião, o senhor ficar de olho, porque o fulano e o ciclano, o senhor sabe como que é, né? Não quero nem falar para não pecar. Para não pecar? Para estar pecando. Para estar criando divisão, intrigas, contendas. Ou seja, precisamos expulsar o demônio da divisão. Orígenes, um escritor dos primeiros séculos, dizia: onde está o pecado, está a divisão. Isso acontece de modo prático. Não precisamos de muita sagacidade para perceber isso. Quando começa pequenas contendas, divisões, aí sim, o diabo está reinando. Como nós matamos isso? Onde há o amor, há a caridade. Nós cantamos isso, Deus é amor. Onde reina o amor, reina a caridade. Ou seja, que nós possamos perceber isso. É nossa vida e nossa conduta. Será que de fato eu sou um apóstolo autêntico, que sempre preza pela unidade da igreja, pelo bem da paróquia, ou sou aquele que muitas vezes se deixa levar por essas comparações, por intrigas, por invejas? É importante nos perguntarmos. Por isso, o que distingue o apóstolo é a caridade. Onde quer que esteja, a caridade, a compreensão, o desejo de querer com que a igreja possa sempre crescer, para que todos se aproximem de Cristo, para que todos experimentem o amor de Deus. É para isso, precisamente, que precisamos rezar, para que essa caridade de Cristo reine em nossos corações, para que esse amor reine em nossos corações e manifestemos isso por uma vida santa, onde nós queiramos sempre estar unidos ao Senhor. E aqui é interessante percebermos que a unidade da igreja é um dos traços primordiais. Una, santa, católica e apostólica. De onde vem essa unidade da igreja? Vem sobretudo da Trindade Santa. Ou seja, a igreja nasce do coração da Trindade Santa. Ela foi sempre e eternamente querida por Deus. Por isso, muitas vezes nós escutamos uma frase que entristece o coração do católico. Deus sonhou a igreja, Deus sonhou o reino e os homens entregou a igreja. Era uma frase típica dos anos 70, que manifestava na teologia protestante que Deus não quis criar a igreja, como se fosse uma invenção dos homens. E muitas pessoas colocou isso em seus corações. Mas não é verdade. Desde sempre, Deus quis a igreja. Por isso, um dos evangelhos que mostra que Cristo quis a igreja é esse, onde Ele escolhe os apóstolos. Ele chama a si os que Ele quis, para enviá-los para continuar a sua missão. E nós somos continuadores dessa missão de Cristo. Nós somos esses que precisamos estar intimamente ligados ao Senhor. Nós somos o novo povo de Deus, seja esse povo que quer continuar a obra de salvação do Senhor. Mas para que isso aconteça, precisamos estar unidos ao Senhor pela oração.
Nada façamos sem a oração. Nada façamos longe do Senhor. E tudo possamos fazer em união com a igreja. O grande risco nosso é querermos sermos católicos do nosso jeito. Isso eu gosto, isso eu não gosto, concordo ou não concordo. Queiramos sempre pedir ao Senhor, livra-nos da tentação de querer criar uma igreja à nossa imagem e semelhança. Que tenhamos humildade de querer permanecer com a igreja, obedecer à Santa Igreja, pois ela é nossa mãe, é ela que nos conduz no caminho da salvação. Que nós possamos olhar para a igreja e perceber, como num grande álbum de fotografias. Nós sempre gostamos de ver as fotografias da nossa família. Ou seja, a igreja é isso, com tantos santos e santas, pessoas que dedicaram tanto a Deus, tantos nomes que estão no céu, somente Deus os conhece. E também, sim, temos parentes difíceis, aqueles que nós nos envergonhamos, porque sempre são desbocados, são difíceis. Assim também na igreja. Há membros que envergonham a igreja, mas ela permanece santa, ela permanece a esposa de Cristo. Nós não podemos medir a igreja por pequenos erros de seus membros. Precisamos medir a igreja pela santidade de seu Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Precisamos ter consciência disso a cada instante. Pois, hora ou outra, algumas pessoas dizem, eu não vou mais à igreja porque fulano um dia falou isso comigo. Não vou mais àquela paróquia porque um dia fiquei contrariado com isto ou aquilo. Eu tenho um coração muitas vezes ferido, chagado por alguma situação que eu não consegui compreender, que eu não consegui digerir naquele instante. Mas se eu sou um católico de fé, eu não posso me afastar de Deus por situações tão pequenas. Preciso pedir ao Senhor, me dê a capacidade de compreender o que o Senhor está me dizendo nesse momento da minha vida. E sei que o Senhor sempre nos pede para permanecer com Ele, pois foi precisamente para isso que Ele nos chamou, para estar com Ele, para permanecer com Ele. Então não tem como, se eu tenho um coração católico, ficar 5, 10, 15, 20 anos sem ir à igreja, por contrariedade. Eu que preciso converter o meu coração e abrir o meu coração à verdade da fé, à verdade da igreja. Portanto, busquemos nos reconciliar com a igreja. Sejamos nós humildes o suficientes para dizer, eu errei me afastando da igreja. Eu não posso basear a minha fé nessa ou naquela pessoa. A minha fé está em Cristo. Ou seja, eu preciso estar na igreja por Cristo e não por causa dessa ou daquela pessoa. E nós possamos ajudar tantos irmãos e irmãs que muitas vezes, pela dureza do coração, foram se afastando, para que retornem à amizade com Cristo, à amizade com a igreja. Nós não podemos dormir tranquilos sabendo que tantas pessoas não vivem na comunhão com Deus. Precisamos levá-las para Cristo. Precisamos ajudá-las a se perdoarem, a compreender que a igreja é santa e ela é a esposa de Cristo. E nós somente podemos alcançar a salvação estando aqui na igreja. Queridos irmãos e irmãs que estão no Evangelho, nos coloquem na dinâmica e tenham uma íntima amizade com o Senhor. E nós possamos também aprender a subir o monte da oração para recebermos o fogo do Espírito Santo, para sermos capazes de colocar no mundo com ardor, com empenho, o Evangelho de Cristo, para que todos possam experimentar com alegria a amizade com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.